Ninguém aguenta mais falar de lesão, ninguém aguenta mais falar da parte física do Neymar. Aqui você vai ver a parte tática, como que ele pode agregar na equipe do Santos em uma nova função. Fala meus amigos, tudo certo? Visão para Jogo tá na área, para esmiuçar como é que o Neymar pode entregar técnica e taticamente. Tô aqui com o Vincenzo Dalicani, que sabe tudo sobre o Neymar. Vincenzo, chega aí com todas as informações táticas. Eu quero entender como é que o Neymar vai se encaixar nesse time do Santos, como que ele pode facilitar esse jogo pro Peixe. É interessante, né? O Neymar sai do Santos em 2013 como um ponto esquerda de velocidade, né? Jogador que sim, tinha liberdade para ir para onde quisesse e influenciar a área que quisesse no campo, no time do Santos, mas essencialmente um ponta esquerda de velocidade chega ao Barcelona dessa maneira. Ele tem uma mudança muito grande na carreira dele quando vai ao PSG, né? Passa a jogar mais centralizado, passa a ser um camisa 10. Nesse Santos do Pedro Caixinha ele não vai ser um 10, como também não vai ser um ponta. Ele vai ser um interno pelo lado esquerdo, um interior, um jogador para ser meia esquerda com o Guilherme bem aberto pela esquerda. Você tem o Soteldo, por exemplo, na estreia, jogou ao lado dele, ao lado do Neymar nessa armação de jogo. Então assim, o Neymar não é um ponta, não é um 10, ele é um interior pelo lado esquerdo. E aqui a gente traz lances, a gente traz exemplos, a gente traz imagens que suportam essa teoria, suportam o novo posicionamento do Neymar como jogador do Santos. Vamos para os lances que é interessante, tá? Vamos acompanhar como jogou o Neymar na estreia, até porque assim, a partida contra o Novo Horizontino não foi tão boa assim dele. Não contribuiu muito com a nossa análise aqui, né? Tanto. Até tentei tirar alguma coisa, não saiu nada, tá? Não saiu nada muito interessante. Na estreia tiveram lances mais legais. E essa mudança na carreira dele é mais uma questão de falta de velocidade, que ele foi perdendo. Sim. O Neymar não é um jogador lento, não é isso que eu tô falando aqui. E no PSG não mas era ele perdeu também. essa velocidade, essa explosão, né? Exatamente, ele não tinha perdido ainda essa explosão no PSG, mas ele se acostumou a ser um facilitador. Se acostumou a ser esse meia que coloca os atacantes na cara do gol. Se acostumou a encontrar soluções muito imprevisíveis e muito interessantes ao ataque. E aí que é legal. É um cara totalmente diferenciado tecnicamente, né? Agora, sem tanta velocidade, sem tanta explosão física, pelo menos nesse processo de retorno à carreira, depois de uma lesão seríssima de ligamento, inclusive, e depois de conviver com lesões musculares, é um jogador que passa a ter que reinventar o seu jogo. E aí que fica a questão. Tudo bem, no PSG ele virou meia veloz, muito rápido, explosivo, verdade. Agora ele não tem tanto essa parte física, esse lado físico, né? Então ele talvez tenha que adaptar ainda mais o seu jogo para exatamente conseguir ser um cara, ser um facilitador de fato nesse elenco do Santos. Vamos ver os lances, vamos ver as imagens que é bem interessante, é bem legal. Vamos lá. Primeiro lance, ele domina pelo lado direito, e olha que é interessante, né? Vai receber a bola mais centralizado, o Guilherme vai fazer a ultrapassagem. Quando o Neymar domina e levanta a cabeça, você pode saber que algum jogador vai passar. E quem passar vai receber essa bola. Talvez com mais qualidade do que nesse lance aqui. O Guilherme passa... Desculpa interromper, mas sabe o que me lembra? O Marcelo falando do Ronaldinho Gaúcho. Quando eu pegar a bola, vai. Vai que a bola vai chegar. É mais ou menos por aí o Neymar, né? Mais ou menos por aí. O Kaká era a mesma coisa quando retornou ao São Paulo em 2014, na carreira inteira, né? Era um jogador, inclusive chamado de Google pelos companheiros de São Paulo, porque encontrava tudo. Encontrava tudo, é impressionante. Excelente. Vamos lá. Guilherme passa, o Neymar vê, levanta a cabeça, tenta dar o passe sai muito forte. O Guilherme perde ângulo na jogada, mas é interessante a dinâmica. Domina, levanta a cabeça e alguém passa. Quem passar vai receber essa bola. Mas a visão foi boa. Dessa vez, mais centralizado no gramado. Agora, mais pelo lado esquerdo e bastante recuado. Aqui é legal. Pausa pra mim, Andrés, que é interessante. O time do Pedro Caixinha, o Bragantino do Pedro Caixinha na temporada passada, teve uma questão, na temporada passada e nas anteriores em que eles esteve no futebol brasileiro, né? Teve uma questão muito interessante, que é a pressão pós-perda de posse. O Bragantino foi líder no PPDA no futebol brasileiro. O que é isso? Passes per Defensive Action. Passes por ação defensiva. Então, quanto um time limitava o adversário a tocar a bola antes de conseguir um desarme, uma interceptação, um corte. O time do Bragantino era o líder nesse quesito. O Santos, do Neymar e do Pedro Caixinha, também vai ser um time de fazer pressão, de roubar a bola depois de perder, né? Logo depois de perder. E aqui é interessante, deu para ver, o Neymar perde a bola, o Santos perde a bola, mas na inteligência, mais do que na imposição física, ele consegue roubar. Porque ele não tem essa imposição para pressionar. Ele não é um jogador que tem as pernas muito largas, muito longas, né? Não é um jogador que tem essa força física muito marcante para chegar e roubar uma bola. Não é um jogador tão ágil assim para chegar e fazer o desarme.
mas ele é inteligente. E também ele não acredito que ele vai ter, né? Mesmo não vai recuperando chegar, a condição física, não vai ser esse jogador. Nunca foi esse cara e não vai ser. Mas ele tem a inteligência, ele antecipa o que o jogador adversário vai fazer. Então ele consegue antecipar a jogada e retomar a bola. Acontece nesse lance, acontece em outros exemplos também. E aqui, basicamente, o que mostra essa parte da análise do Neymar. Se a gente seguir o lance, ele vai sofrer uma falta até bem dura do jogador do Botafogo do Ribeirão Preto, né? Essa e, falta assim, foi feia mesmo. Quem tinha dúvida se ele ia apanhar, se ele ia tomar porrada, teve essa dúvida sanada no primeiro jogo, né? Vamos lá, vamos seguir com a análise. Neymar agora pelo lado direito, melhor jogo dele na partida. Domina, levanta a cabeça, passa por um, passa pelo segundo, finaliza bem de perna esquerda, baita defesa do João Carlos, né? Que controle de bola, né, Vitinho? Assim, tecnicamente é muito diferente. A perna esquerda ainda puxou pra lá, foi pra um lado, foi pro outro. Exatamente. Espetacular. É muito diferente. E assim, de novo, um meia, não um ponta, um meia. Um jogador para jogar na intermediária ofensiva. Dessa vez pelo lado direito, tá? Dessa vez fora do lado esquerdo, que é, na teoria, onde ele foi posicionado. Mas flutua demais. E nesse lance ele consegue receber do Soteldo, cortar para o meio e fazer essa batida de perna esquerda. É bem legal, é bem interessante essa nova versão do Neymar pelo Santos. Vamos lá, mais um lance que mostra isso. Agora mais à esquerda, é verdade, mas como um meia, depois da batida de escanteio curta. O que eu falei, Neymar domina e levanta a cabeça. Vai ter ultrapassagem, vai ter jogadores pedindo bola, ultrapassando dessa vez o Escobar. Eu vou pedir, Andrés, para você voltar quando o Neymar domina a bola. Quando o Neymar domina e levanta a cabeça, porque é importante sinalizar como é montado esse lado esquerdo do Santos e esses lados do campo com o Pedro Caixinha. Ó, aqui tá bom, aqui dá para ver o que eu quero mostrar. Neymar, Escobar e Guilherme, certo? Normalmente, Guilherme bem aberto, Neymar centralizado ou mais afunilado, não essencialmente centralizado, e o Escobar na ponta desse triângulo. Esse triângulo acontece o jogo todo, não essencialmente com os jogadores na mesma posição. Quando o Guilherme está aberto, o Neymar está afunilado e o Escobar está mais atrás, beleza. Quando o Escobar está aberto, o Guilherme afunila e o Neymar vai para a base da jogada. Quando o Escobar está mais ao meio, o Neymar abre e o Guilherme vai para a base da jogada. É sempre uma compensação ofensiva para que o Santos mantenha o equilíbrio do esquema, mantenha a simetria desse esquema posicional do Pedro Caixinha. E aí o esquema e os jogadores têm liberdade para se mudarem ali, trocarem de posição dentro do esquema, né? Isso é interessante. Exatamente, né? Isso. Tem a filosofia tá ali, né? A filosofia é essa. Tem um lance que vem à cabeça agora, né? É o gol do Manchester City contra o PSG, em que o Akanji tem um lado direito do City, né? Com o Bernardo, com o De Bruyne, com também, se eu não estou enganado, era o Savinho, não era o Savinho na jogada, mas era um outro jogador do Manchester City. E o Akanji na base da jogada. Ele compensa e vai à ala. Depois ele compensa e vai ao meio. Na última compensação que ele faz nessa rotação de jogadores, ele chega no fundo, recebe a bola no fundo, faz o cruzamento e tem o gol do Bernardo Silva. Então, isso assim, é treino, né, cara? É treino, rotina. É automatização. Os jogadores cada vez menos presos em posições e cada vez mais atrelados a funções diferentes. Não é porque o Neymar é um meia esquerda, que ele não pode fazer outra função no gramado. Todos os jogadores, nos esquemas mais modernos, tem a capacidade para fazer todas as funções no campo. Exemplo, Bastoni na Internazionale. É zagueiro pela esquerda? É. Pode ser lateral esquerdo? Pode. Pode ser meia esquerda? Pode. Pode ser ponta esquerda? Também pode. Todos os jogadores estão ficando acostumados a fazer diferentes funções no campo. E muito disso está no futebol cada vez menos com posição definida, posição marcada. Esse time do Santos é exatamente isso na rotação. Neymar na base da jogada, Guilherme aberto pela esquerda e o Escobar como esse jogador mais afunilado pelo lado esquerdo. Esse triângulo roda a todo momento. O Neymar tem liberdade para escolher onde vai. O Guilherme e o Escobar não. O Guilherme e o Escobar compensam de onde o Neymar sai para onde o Neymar vai. E aí que é interessante como o Pedro Caixinha encontrou um jeito de conseguir fazer com que o Neymar não tenha exatamente tanta responsabilidade defensiva de recomposição, mas também que mantenha um equilíbrio do sistema, um equilíbrio do time. Bem legal, cara. E é interessante a gente entender, né, como o Neymar pode ser benéfico para o coletivo do Santos nesse aspecto de fazer com que os jogadores que estão ali entendam, né, as movimentações que precisam ser feitas, ainda mais sabendo que o Neymar é um cara que flutua em várias posições ali, né, que vai jogar com liberdade. E os jogadores precisam entender de fato isso, né? Exatamente. Isso pode ser benéfico para o coletivo do Santos, né? Ter um jogador como o Neymar dar esse upgrade aí, né? Esse entendimento de jogo
que os outros atletas precisam ter, né? Sim, Às vezes o atleta fica muito preso ali a uma parte do campo, por exemplo, o próprio Soteldo, quero ver como é que o Soteldo vai se encaixar nisso, porque o Soteldo é um cara que joga muito preso. Então, nesse primeiro jogo, o Soteldo como esse meia-direita, esse interior pela direita, e aí fazendo exatamente a mesma coisa, o mesmo triângulo do outro lado, né? E aí o Santos tem outros jogadores que podem compor isso. Então, por exemplo, você tinha o Léo Godoy que abria pela direita, às vezes afunilava, às vezes estava na base da jogada. Então, existem alternativas do outro lado também para ele encaixar o Soteldo. Quando a gente fala de que o time vai jogar para o Neymar, a Argentina de 2022 jogava para o Messi. Tudo bem, é fácil falar que jogava para o jogador, mas não significa que vai ter 10 caras, 9 caras de linha, no caso, atrás da bola, e o goleiro, e esse jogador mais à frente para resolver sozinho. Não. Significa compensar as funções que talvez esse jogador não faça por ter esse privilégio de ser diferente ofensivamente. E aí, assim é uma compensação. Assim é o jeito que o Santos encontra para compensar. É a prática do jogar para o craque, né? E aí que é legal, que é bem interessante. Vamos com o último lance para explicar mais uma vez o posicionamento do Neymar, né? A jogada termina aí, o Escobar consegue fazer o cruzamento, o Santos não consegue fazer o gol. O Neymar recebe pela esquerda... olha o triângulo que eu falei de novo. Neymar, Escobar e o Guilherme. Então esse triângulo novamente, o Neymar na base da jogada, com o Escobar afunilado e o Guilherme pelo lado esquerdo do ataque. Aqui o passe é para o Guilherme, que vai fazer o cruzamento, vai achar na segunda trave o Léo Godoy, que não teve sucesso na conclusão da jogada. Mas é isso, basicamente esse é o posicionamento, é o sistema que tenta emplacar o Pedro Caixinha para fazer com que o Neymar potencialize ainda mais um Santos que tem muito potencial nessa temporada. E assim, como facilitador, tá chegando mais gente, pô, a gente vai ter vídeo sobre o Benjamin Rollesser, né, que é um destacaço sul-americano no Estudiantes de La Plata e estava no Benfica recentemente. É um jogador que olha... Pelo que a gente viu aqui, legal, tá? Hein? Olha, bem legal. Aguarde visão para jogo do Benjamin Rollesser. Mas assim, é interessante, é o Neymar como um facilitador. Não tem mais não tem mais essa explosão, não tem mais essa agilidade, não é um jogador que consegue ser um ponta, mas hoje é um jogador que tem muita qualidade aqui na cabeça. Pensa na frente dos outros, consegue entender jogadas mais fácil e tem muita qualidade para fazer com que essas jogadas saiam do plano das ideias e entrem no jogo do Santos. Vamos torcer para o Neymar ficar saudável, né, e conseguir recuperar a condição física dele, de fato, o ritmo de jogo, para ele poder contribuir ainda mais com esse modelo de jogo do Santos. A gente torce aí, então, pelo retorno do craque, até pensando num possível cenário em seleção brasileira, mas isso é lá para frente. Lembrando que esse vídeo aqui tem um patrocínio da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol, eles que nos possibilitam de trazer essas análises aqui para vocês. Tenho certeza que muitos clubes gostariam de ter a estrutura que a Prometrics nos fornece aqui no Visão para Jogo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e fica à vontade para sugerir qualquer tipo de análise de conteúdo que você queira ver aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.